A Câmara de Vereadores de Farroupilha aprovou na sessão legislativa desta terça-feira à noite o projeto de lei que fixa as receitas e as despesas na Prefeitura Municipal para o próximo ano. O conhecido projeto do Orçamento de Farroupilha para o exercício de 2022 foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Apenas uma emenda foi apresentada à peça orçamentária encaminhada pela Prefeitura Municipal à Casa Legislativa. A estimativa é de que o orçamento de Farroupilha para o ano que vem seja de 363 milhões de reais. Junto com o projeto de lei do orçamento do município, também foram discutidos e aprovados os projetos da Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias e o Plano Plurianual para os próximos anos. Ao contrário de anos anteriores, quando que o projeto de lei do orçamento do município gerava grandes embates e fortes discussões, neste ano a matéria foi apreciada de forma mais tranquila. O líder da bancada do Progressistas na Câmara de Vereadores, Sandro Trevisan, explica que mesmo que as discussões tenham sido menores neste ano, o debate em torno do orçamento foi maior, com os momentos que precederam a votação do projeto de lei em plenário pelos 15 vereadores. Tudo bem, Leandro, TV Serra. Na verdade, esse ano aqui ele foi votado e teve trâmite também, os projetos 40, 41 e 42 do orçamento, né, divididos como acabou de falar. Então o 40 era o plano plurianual do exercício 22 a 25, então ele é feito na compilação de informações, como vai funcionar, como vão ser, qual é que é a previsão para o quadriênio, tá? Então esse quadriênio sempre, ele começa, por exemplo, assim, agora no governo Feltrin, já começou com o quadriênio ainda aprovado lá atrás, há 4 anos, tá? Então aí depois a gente tinha a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Aqui fixa também despesas e custos do município. O que realmente é esse orçamento? Esse orçamento é uma peça. Essa peça faz o quê? Essa peça, ela estima como vai ser o funcionamento. É óbvio que depois pode-se ter algumas mudanças internas, respeitando os limites, pode-se ter realocar dinheiro, fazer suplementações, né? Mas na prática é o que o governo agora, que a prefeitura vai ter que seguir. É o que está aqui no orçamento. Ele deu entrada em 15 de outubro, esses projetos, o orçamento deu entrada em 15 de outubro. Normalmente ele estaria chegando, teria apenas chego agora, né? Nós estamos aqui, passamos a metade do mês de novembro e muitas vezes o orçamento chegaria nessa data. A modificação do regimento interno fez, na verdade, com que o executivo mandasse para a Câmara de Vereadores esse projeto de maneira mais antecipada. Bom, porque a gente consegue ver mais o projeto de maneira mais adequada, discutir mais sobre ele. E agora, então, o orçamento chega na casa e ele é recebido pela comissão especial, né? É a comissão que finanças, orçamento e contas públicas, que na verdade, a comissão que eu pertencia. Então, a gente recebe, foi feita, então, audiência pública, entidades foram convidadas, vieram até a casa, aí foi explanado por parte do secretário sobre como seria dividido, então, esse orçamento, esse valor, como vai ser dividido ano que vem. Foi explicado na casa, a população foi convidada. Então, foi tranquilo esse ano no sentido porque ele foi bem detalhado, Leandro. O que aconteceu, eu acho que de repente, diferente dos outros anos, é que como ele vinha em cima da hora, tinha um monte de coisa para ver, porque o orçamento é gigante, né? E daí com isso, Leandro, ficava naquela celeuma de ver o que muda, o que não muda, e ficava aquela coisa de última hora, sabe? Esse ano veio com tempo, foi trabalhado, foi organizado, então ele fluiu naturalmente e foi aprovado na noite de hoje por unanimidade, todo mundo de maneira consciente votando no orçamento, que é isso mesmo, que na verdade é uma prerrogativa do executivo mandar o orçamento, claro, dentro do que permite a lei, né? Dentro de todos os critérios da lei, que é simplesmente um orçamento. Então foi aprovado de maneira bem tranquila na noite de hoje, por unanimidade. Nós tínhamos em outras edições, em outros anos também, muitas emendas apresentadas. Nesse ano somente uma emenda foi apresentada, né? Sim, somente uma emenda. E essa emenda fazia uma transferência de dinheiro. Por exemplo, existem rúbricas, né? Essas rúbricas elas comportam uma quantidade de dinheiro. O município precisa de rúbricas para ali pôr o dinheiro, de maneira bem didática falando.
tem que ter o lugarzinho para te colocar o dinheiro, daquele lugar chamado rúbrica, ele pode ser transportado, pode ser gastado em determinados locais. Então, o que foi feito então um valor diferente, veio no orçamento um valor de 3 mil e foi aumentado para 103. Detalhe, essas emendas, na verdade, elas são feitas como se fosse uma sugestão ao projeto. Ela não é uma obrigação, porque o orçamento é pré-requisito do executivo. Então, o que faz o vereador? Faz uma sugestão. Mas, durante o período, durante todo o ano que vem, então, os vereadores, eles analisam a necessidade, né, Leandro? E vão, em função disso, buscar a necessidade. Se precisar, de repente, suplementar uma outra rúbrica em função da necessidade, o dinheiro pode, sim, flexibilizar. Isso sem contar que dentro do orçamento, ali dentro da peça do orçamento, muitas dessas rúbricas, o dinheiro, por exemplo, que vai para a educação, para a saúde, para a segurança, existem dinheiros que são carimbados, que a gente diz. Então, o que sobra para o município para fazer o que ele acha melhor no sentido de pavimentar essa rua, fazer aquele asfalto, fazer uma escola, esse dinheiro ali é uma quantidade bem menor do que aparece no orçamento. Porque tem muito dinheiro que a gente chama engessado, né? Então, o orçamento é uma coisa bem ampla, bem complexa, mas nesse ano ele passou de maneira bem natural e foi aprovado com tranquilidade, sem polêmica, sem problemas. Eu acho que foi muito proveitoso, produtivo. Talvez poderíamos dizer que foi um ano que foi aprovado de uma forma célere o orçamento, mas que ele também ganhou uma discussão bem ampla, né? Como o senhor relatou anteriormente, teve oportunidade da comunidade se manifestar, das entidades, dos próprios vereadores, ele teve a oportunidade de ser discutido. Perfeito, porque na verdade, mesmo sendo prerrogativa do Executivo, o Executivo, a Câmara de Vereadores, os vereadores, eles fazem o quê? Eles ficam em função do que é a necessidade da população. Nesse sentido, Leandro, claro que tem que se respeitar o que a lei maior, eu sempre digo, determina no orçamento. Isso não é a população em si, a entidade, que vai dizer que o executivo tem que fazer alguma coisa que esteja fora dessa lei maior, claro. Mas aí, ouvindo a população, com aquele valor, que é um valor que pode ser utilizado, o governo pode trabalhar com um orçamento livre, tá? Ouvindo a população, se ouve eles e se vê a necessidade, porque nesse sentido, Leandro, audiências públicas, as pessoas que se manifestaram, tá? Todas as manifestações foram depois enviadas ao prefeito, ao executivo. Então, o que faz a Câmara de Vereadores? Trouxe para cá o orçamento com um tempo maior, com uma organização diferente, claro, que é o regimento interno que prevê isso, né? Mas eu acho justo, Leandro. Por quê? Porque dessa vez, então, a gente conseguiu discutir de maneira mais ampla, fazendo com que a população tenha acesso. Ah, mas eu não fui, mas tem, então fique atento, o ano que vem de novo, tem aqui na Câmara de Vereadores, vai ter audiência pública, é o momento que você pode vir aqui, que você pode se inscrever, que pode depois, posterior à audiência pública, pode mandar teu e-mail, tua mensagem, dando sugestões. Essas sugestões são todas elas arquivadas e enviadas aos executivos para que analisem a opinião popular. Os 3 projetos de lei, o da LDO, do Plano Plurianual e o que fixa as receitas e despesas na Prefeitura de Farroupilha para o ano de 2022, foram aprovados por unanimidade pelos vereadores. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.